Sono e saúde mental. Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, 3 de maio de 2022, 6 horas da tarde, a gente vai receber a doutora Flávia Zuccolotto. Ela é médica psiquiatra pelo Hospital do Servidor Público Estadual, médica do sono pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é parte da equipe de psiquiatria do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Oswaldo Cruz e realiza atendimentos em consultório próprio também. É uma honra poder hoje conversar com a Flávia, falar com a doutora Flávia, de falar de um tema tão importante que é o sono e a saúde mental. Acho que vai ajudar tanta gente. Já vi aqui a solicitação da doutora Flávia. Gente, olha aqui o psicólogo Pedro Zogby, o Belisário, olha que legal, o Antônio. Oi, doutora Flávia. Olá, tudo bem, Rodrigo? Tudo Boa bem? noite, tudo Boa, certo? boa noite. É uma honra para mim poder falar aqui com você. Muito obrigado pelo aceite do convite. E, Imagina, eu que agradeço aí o prestígio e o convite. Muito obrigada. imagina. E, e hoje a gente vai falar de sono e saúde mental, né? Como saber se meu sono é bom, se durmo o suficiente? Sim, acho que essa é uma pergunta super importante, né? Primeiro, acho que a gente escolheu esse tema, né, Rodrigo, quando você falou comigo, porque as pessoas sabem dessa relação, mas não sabem exatamente de que maneira que um pode influenciar o outro, né? É claro que se as pessoas dormem pouco ou sentem que não estão dormindo bem, percebem que isso pode ter alguma influência na saúde mental, mas acho que se a gente conseguir deixar um pouco claro que influência é essa, né? E de que maneira eu posso fazer para, por via do sono ou por via da saúde mental, melhorar o outro, talvez já seja um bom caminho, né? É, exa Uhum. Pode falar. exatamente. Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Não, não tem. é, Exatamente. Não tem como E separar, né? Sim. E quando você fala, né, por exemplo, então, será que eu estou dormindo bem, né? Quantas horas são necessárias para eu ter um bom sono? A resposta depende de cada indivíduo, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda por cerca de 7 a 8 horas de sono para o indivíduo adulto, tá? Mas isso é individual, tá? Isso varia de mais ou menos 6 até 10 horas. Tem quem fazer o quê? Precisa de 10 horas de sono por noite, então né? não é aquela regra 8 horas, assim. Não, não é. E as pessoas às vezes buscam isso, né? E vêm com essa queixa, às vezes no consultório, e a gente precisa ver como que funciona para cada indivíduo. Então, a medida para você saber se você está tendo um bom sono é justamente você pensar no outro dia, quando você acorda, você se sente descansado? Você sente, poxa, que foi um sono reparador, que você está ali disposto para começar o dia? Se você percebe que sim, bom, acho que teu sono efetivamente está sendo o suficiente para você. Ah, perfeito, doutora Flávia. E qual que é a relação de insônia e depressão? Entendi. Insônia e depressão, eles têm uma relação que a gente fala, na verdade, insônia e transtorno mental. É uma relação que a gente chama de bidirecional. O que que é isso? Um pode ser causa e pode ser também consequência da outra coisa, né? Então, não é um que causa o outro só, unidirecional. Um pode ser causa e consequência do outro, né? Então, hoje a gente sabe que a insônia, por exemplo, ela pode vir antes, ela pode acompanhar e ela pode ficar como sintoma residual de um episódio depressivo, né? E a insônia, ela existe não só como um sintoma, ela também existe enquanto transtorno. E às vezes a pessoa só tem insônia, ela não tem outras coisas, tá? Mas o que as pesquisas mostram é que quem tem insônia tem uma chance maior de ter um transtorno depressivo do que quem não tem. Entendeu? Então é por isso que é importante a gente perceber e olhar para isso. Às vezes é o primeiro sinal.
né? Então, eu acho que eu tô bem, tô aqui fazendo minhas coisas, mas de repente eu tô dormindo um pouco pior, eu tô me sentindo mais cansado ou sonolento durante o dia, e à noite tá difícil para dormir, eu tô acordando no meio da noite. E a gente tem que lembrar que insônia não é só você ter dificuldade para iniciar o sono. Você ter dificuldade para manter o sono, ou seja, acordar no meio da noite, ter dificuldade para retomar esse sono, ou ainda você acordar pouco antes do horário que você gostaria de acordar. Então, por exemplo, eu tenho lá meu despertador para 6 da manhã, mas de uns tempos para cá, todo dia, chega 4, 4h30, eu estou acordando. Isso também é insônia, né? Isso também é importante de ser investigado, né? Ah, é, perfeito, muito bem colocado, doutora Flávia. É muito interessante isso, né? Porque o transtorno mental pode, isso que você falou, pode ser causa ou consequência da insônia. Sim, e não só a depressão, sabe, Rodrigo? Então, assim, Ansiedade, transtorno de ansiedade é super comum estar junto, né? Transtorno de estresse pós-traumático, né? Muito comum. Até um dos critérios a gente ter alteração de sono, tá? No transtorno afetivo bipolar. Então, às vezes, no TAB, que a gente chama de transtorno afetivo bipolar, um dos sinais iniciais de descompensação é uma questão do sono, né? Uma falta de necessidade para dormir, né? Então percebe que está com energia demais ou ainda muito sonolento, dormindo muitas vezes. olha, perfeito. E por que que a gente fica mais ansioso à noite? Isso é comum? Ah, entendi. Sim, sim. É muito comum, às vezes, o paciente se queixar o quê? Ai, doutora, eu deito minha cabeça no travesseiro e aí eu não consigo dormir porque eu começo a pensar em várias coisas. Vamos pensar no nosso dia a dia de hoje, né? Numa cidade como São Paulo, então na correria e tudo mais. O que que a gente percebe? A gente está sempre em alguma atividade, né? Então, eu estou trabalhando, eu estou mandando um e-mail, eu estou respondendo uma mensagem no meu WhatsApp, eu ainda estou interagindo com alguém em redes sociais na minha hora de descanso. Então, a gente está sempre conectado, estamos sempre fazendo alguma coisa. E aí, à noite, ainda, né? A gente, então, liga uma TV, tem interação com as pessoas da casa, e aquele horário de deitar para dormir é aquele horário que muitas vezes é só seu, né? Então, talvez, muitas vezes, no dia inteiro, é o único horário de silêncio que você vai ter, né? E para você conseguir dormir, bom, você tem que estar num ambiente mais escuro, num ambiente silencioso, num ambiente com poucos estímulos. E às vezes é nesse momento que eu paro, que eu tenho silêncio e que eu consigo refletir sobre coisas da minha vida, né? E aí é nesse momento que eu começo a pensar, numa preocupação num e-mail que eu não respondi, ou numa questão familiar que tá meio sem resolução, né? Ou num embate que eu tive com alguém, em algum problema de saúde de algum familiar, algo do tipo. Então, esse momento, às vezes, é o momento que o meu cérebro resolve pensar. Por quê? Porque eu não dei outra oportunidade para ele ao longo do dia. Eu não Olha, dei nenhuma, né? Exatamente. Eu tô sempre conectada, eu tô sempre falando com alguém, eu tô sempre fazendo alguma coisa. então é Então, importante fazer isso durante o dia. exatamente. Isso é uma das coisas que a gente orienta, né? Às vezes o paciente fala, poxa, né? Aí eu deito à noite e começo a pensar nas coisas. Aí eu falo, mas você não consegue fazer isso durante o dia? Né? Olha, Claro que não é fácil, né? Uhum. é muito interessante, né? A pessoa fica no celular o dia inteiro e não, aí acha estranho quando fica assim na hora de dormir e é verdade, né? Não faz isso Que muito precisa interessante. largar, né? Precisa largar do celular, né? Então, assim, o que que acontece também às vezes é que a pessoa fica ali, então, num jogo ou num, sei lá, num vídeo, e ela fica até a hora que o cansaço vence isso e fala, eu durmo quando eu vejo que o celular caiu, né? Então, ela não consegue fazer por ela mesma essa organização de se entregar para dormir, né? Ela fica ali ligada até o último momento, até o momento que o sono vence, né? O cansaço vence. Se a gente for pensar, é importante, uma das coisas que a gente orienta quando o paciente tem queixa de insônia é conseguir perceber como é que é meu sono, como é que eu me entrego para o sono, né?
né? Então, são coisas importantes a serem vistas. Ah, perfeito, doutora Flávia. E é saudável a gente acordar 1 hora mais cedo para fazer exercício físico? Ah, entendi. Essa é uma pergunta boa, né? Tem até aquele livro, né? O Milagre da Manhã, né? Então tem assim, né? A gente tem algumas. Hoje a sociedade pede isso da gente, né? A sociedade pede mais. Então você precisa acordar 1 hora mais cedo, você precisa ir também dormir um pouco mais tarde, né? Aquela frase, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. Quero morrer quando eu vejo essa frase, né? Então, assim, porque a gente precisa dormir, gente, né? Então, às vezes, o sono tá associado, assim, né, a uma... Tô perdendo tempo. Mas, na verdade, não é, né, gente? Porque se você não dorme bem, muitas outras coisas vão ficar um pouco mais comprometidas aí no seu dia, na sua performance, no seu rendimento, tá? E aí, falando sobre isso, eu escuto mesmo, né? Eu efetivamente escuto bastante essa pergunta. Mas e agora? O único horário que eu teria é esse. Ó, Uhum. a gente precisa pensar, porque assim, às vezes você cortar toda noite, né, esse último sono, também não é um bom negócio a ser feito, tá? Porque tem pessoas que já têm essa facilidade a mais. Então você pode perceber que tem gente que vai muito bem obrigada a acordar às 5, 6 horas da manhã para fazer uma caminhada, para fazer um exercício e diz: Nossa, eu tô ótimo, né? Posso começar aqui meu dia. Tem outras pessoas que, pelo contrário, né? Que dizem assim: olha, eu não funciono antes das 10, Impossível. né? Eu não funciono antes das 10, não conte comigo. Então, por exemplo, para essa pessoa que já tem, né, uma possibilidade biológica de conseguir acordar 1 hora mais cedo, talvez valha a pena, né? Mas para as pessoas que a gente chama de mais vespertinas, né? Então, que tem um perfil de dormir mais tarde, de acordar mais tarde, isso pode ser um sacrifício que não vale a pena. Entendeu? Então, assim, é muito complicado a gente dizer, não, vai lá, acorda 1 hora mais cedo, porque isso pode ser muito custoso para a pessoa, né? Que é o quê? Isso pode significar a privação de sono. Então, ao invés de eu dormir 7 horas, eu durmo 6 horas. Será que vale a pena? Né? Será que para mim é bom, né, privar esse sono durante a semana? Geralmente não é. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas escolhas. Às vezes a gente quer ganhar a saúde de um lado, a gente tem que ver se está, né, valendo a pena no todo, tá? Ah, perfeito. Teve aqui uma pessoa que mandaram aqui no direct e falou assim: não consigo acordar antes das 9 da manhã e sempre durmo depois da 1 da manhã. Qual o tratamento para isso? Entendi. Tá, né? É aquilo que eu acabei de falar, né? Uma pessoa mais vespertina. Ah, tá. Então, né, o corpo dela tá programado, vamos dizer assim, para funcionar, para começar a funcionar um pouquinho mais tarde e também para pegar no sono mais tarde também, tá? Nem sempre, Rodrigo, isso vai ser uma doença, tá? Por que nem sempre? Porque se ela é uma publicitária, e a gente sabe que no mundo da publicidade muitas vezes as coisas começam mais tarde, né? Os contatos, os e-mails e tudo mais. Talvez para ela funcione muito bem esse horário, né? Então ela consegue acordar aí às 9, começar o trabalho às 10 e até um pouco mais tarde, porque ela aguenta, é ok para ela trabalhar até um pouco mais tarde aí e ter uma vida normal. Agora, tem pessoas que efetivamente isso vai classificar um transtorno. Por quê? Eu sou de acordar, né, mais tarde e dormir mais tarde, mas, por exemplo, eu sou profissional da saúde, eu tenho que pegar o plantão às 6 da manhã. Aí Uhum. temos um problema, né? Aí temos um problema importante, porque isso está impactando na vida social, na vida laboral da pessoa, né? E claro que vai impactar na saúde também, né? Quando a gente fala desses tipos de pessoa, a gente está falando de cronotipo, né? Que é a forma como o meu ritmo circadiano interage aí com o resto do mundo, né? Então é como funciona o meu ritmo endógeno, né? Então tem gente que é de dormir tarde, acordar tarde, tem gente que é de dormir cedo, acordar cedo, tá? Então essa pessoa não necessariamente tem um problema se na vida dela, no ambiente social, familiar e no trabalho, para ela super rola acordar às 9 e dormir lá 1, 2 da manhã.
né? Agora, se isso embate, né? Se isso temos um embate em relação ao horário de trabalho e tudo mais, aí sim, talvez a gente precise tratá-la para o quê? Para ajudar a fazer com que ela traga um pouquinho o horário dela de dormir para mais cedo e assim consiga acordar mais cedo e aí sim ter uma vida mais, né, apta aí para as coisas que ela deseja. Então, não necessariamente é um transtorno, tá? Ah, perfeito, doutora Flávia. E a questão da melatonina, né, que já é muito Uhum. falada há tanto tempo aí, muita gente tem dúvida se pode, se não pode. Não foi liberada há pouco tempo também, né? Então, no nosso país, porque antes ela era só um suplemento, né? Agora, então, ela foi Hum, liberada efetivamente como medicação. Veja, a melatonina, ela é um hormônio, né? É um pouco diferente a forma como ela age, por exemplo, do hormônio tireoidiano, algo do tipo, mas ainda assim, o que a gente costuma ver, né? As pessoas tomando igual bala, assim, melatonina, né? Igual uma balinha, vou ver, vou tomar e vou ver se eu consigo, enfim, dormir melhor. A melatonina, ela não induz sono, por exemplo, né? Como muita gente acha. Então, tô lá na farmácia comprando umas coisas, vejo um potinho de melatonina, falo, por que não? Né? Isso é muito comum. Ó, tem alguém comentando, eu tomei e não me ajudou. Isso é porque ela não dá sono, né? Então, assim, ela tá ali, ela é um sinalizador da hora de assim, que são bem restritas, tá? Uma das aplicações é justamente nisso que eu te falei, naquela pessoa que tem um transtorno, por exemplo, um transtorno de atraso de fase do sono. Essa pessoa que tem um transtorno de atraso de fase do sono, que é eu precisava ter uma vida mais diurna, mas a minha vida é totalmente noturna. Essa pessoa, o horário que ela libera melatonina à noite, geralmente é mais tarde do que de uma pessoa mais diurna. Então, essa pessoa muitas vezes se beneficia do tratamento com melatonina. O que a gente faz? A gente usa melatonina numa dose adequada, que geralmente é muito mais baixa do que a dose que as pessoas usam, que a gente vê as pessoas usando por aí, num horário adequado, que não é perto da hora de dormir, muitas vezes, para a gente trazer esse sono dela um pouco para mais cedo. Entendeu? Então, uma das aplicações é justamente essa. Mas, assim, para vocês terem noção, né? Às vezes eu vejo, tipo, 10 miligramas de melatonina, que seja 5 miligramas, às vezes isso é uma dose alta se a gente for comparar com a dose que a gente produz. ah, é Né? quanto que a gente produz mais ou menos? Mais ou menos meio. Meio Olha, a meio, entendeu? E aí a gente está dando 10 vezes a mais. Né? Então, nossa, e ainda, veja bem. E o que pode acontecer, né, de efeito colateral de melatonina assim? Você pode ter pesadelos, tá? É comum. Você pode ter sonolência no outro dia. Então, eu tomei para me ajudar a dormir, no outro dia eu tô derrubado, eu tô mais sonolento. Então, não é assim, né? Não dá pra gente tomar, a gente tem uma medicação, né? Não dá para tomar sem orientação médica. Né? A gente não sai aí comprando, por exemplo, né, hormônio da tireoide e tomando para ver o que sim. acontece. Por que a gente faz isso com melatonina? Então tem que ter É, muito essa cuidado. é uma desvantagem de poder vender assim sem receita da pessoa se automedicar na dose errada, né? Às vezes nem é o caso, né? Exatamente, quando é o caso é o quê? Sem indicação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? E procurar mesmo algum profissional que efetivamente saiba, né, mexer com esse tipo de medicação, com doses adequadas, tá? Mas é isso, gente, não induz o sono, tá? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas parece que eu durmo melhor quando eu tomo ela. Pode até ser placebo, não dá para saber, entendeu? Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso, tá? Entendi. É ótimo, doutora Flávia. E para quem ronca e acha que dorme bem, precisa ser avaliado? Entendi. Realmente, né? Assim, o ronco muitas vezes é uma queixa que não é de quem ronca, né? É a queixa do Exatamente, parceiro, né? Então é a exatamente. queixa do parceiro da cama. Ele que fala, nossa, né? Eu não durmo porque o meu marido tá roncando, ou o contrário, né? Então é mais comum até. A gente vê até às vezes mais mulheres procurar por causa de ronco
Porque mulher, né, uma questão cultural até, se alguém fala que ela tá roncando, ela sai correndo e vai procurar algum auxílio. O homem às vezes fala, ah, não, é assim mesmo, eu ronco, ela não reclama e vida que segue, né? Mas não é sempre assim. Então, existe, quando a gente fala de ronco, veja, o ar está passando na via aérea superior e ele está encontrando ali alguma resistência, alguma barreira que aí está fazendo trepidar e aí a pessoa está roncando, certo? Então, a gente precisa ver se junto com o ronco, essa pessoa está tendo episódios de apneia, que é efetivamente quando o ar fica restrito e não passa. Então, sabe aquela pessoa que às vezes tem um ronco tão profundo que eu preciso ir lá e cutucar, que parece que ela parou de respirar, né? Sim. Disso que você está falando, né? Então, quem ronca precisa ser avaliado, porque às vezes acha que dorme bem, né? Tem ali, se acostumou da forma como dorme, mas essa pessoa pode estar tendo momentos de micro despertares à noite, ou até despertares que ela nem se lembra, tá? E isso fazer o quê? O sono dela ficar mais fragmentado. E quando eu fragmento o meu sono, é claro que no outro dia eu posso estar mais cansado. Né? E alguém acabou, eu vi aí, alguém perguntou, é verdade que pessoas obesas roncam mais? Sim, é verdade, né? Então, aí quem ganhou aí peso na pandemia pode observar. Então, se você ganha peso, efetivamente você pode roncar mais ou até começar a roncar, tá? Por quê? Porque a gente também às vezes ganha, né, uma gordura cervical maior, né? Então fica com aquela papada maior. Então, isso também faz com que a pessoa, né, tenha aí mais eventos respiratórios. Ainda, a gente engorda na língua, sabia? Olha, Então, não a gente sabia. ganha isso, a gente ganha gordura na língua. Então, a língua dá uma crescidinha também, né? E isso pode fazer com que quando a gente deite, ela encoste um pouco mais lá no palato e aí você não consiga respirar. Então, sim, Nossa, pessoas obesas roncam mais e às vezes o simples fato de você perder ali uma boa quantidade de peso, pronto, você resolveu o seu problema de ronco. olha, muito Então, interessante. assim, ronco tem que ser avaliado, porque pode ser dessa parte mais, né, de via aérea superior, e a gente ainda tem que olhar também essa parte otorrino também, né? Então, o nariz, às vezes eu ronco, não é porque eu tô tendo apneia, né, porque a minha língua tá batendo lá atrás, mas pode ser, às vezes, porque eu tenho um aumento de cônus, então, assim, né, que efetivamente talvez o desvio de septo, que quase todo mundo tem, gente, nem sempre é uma causa, mas às vezes é muito acentuado, né? Então, às vezes, essas pessoas precisam mesmo ser avaliadas para ver o que está acontecendo. Que às vezes acha que está dormindo bem e não está. Olha, perfeito, doutora Flávia. E, e para quem tem ansiedade, se trata a ansiedade, melhora a insônia? Ah, entendi. É aquilo que a gente falou, né? Então, que existe uma relação realmente bidirecional. Então, antigamente, né, na psiquiatria, né, que é a minha área de atuação, se acreditava que se a gente tem um transtorno mental, a gente precisa primeiro tratar e sintomas de sono, insônia, por exemplo. Aí a gente precisaria então tratar primeiro esse transtorno, tratar a depressão, tratar a ansiedade e ver se melhorava ou não a insônia, por exemplo, né? Então hoje não. Se a pessoa tem os dois diagnósticos, e aí ela tem o diagnóstico tanto de um transtorno ansioso quanto de um transtorno de insônia, a gente vai agir nos dois. A gente vai tratar as duas frentes, né? Não vai tratar um esperando o outro melhorar. Né? Então, hoje já se viu que não, a gente precisa atuar nas duas frentes. Existem remédios que tratam ansiedade, que também tratam insônia, certo? Então, alguns antidepressivos, né? Alguns, por exemplo, benzodiazepínicos, mas é só na insônia aguda e a gente não costuma usar tanto, tá certo? Mas isso existe, tá certo? Então, existe às vezes, né? Dependendo do caso, o tratamento, a gente consegue até com uma única medicação ajudar nas duas frentes, mas muitas vezes a gente vai precisar usar aí de mais de uma medicação para tratar isso, né? Lembrando uma coisa muito importante, né? Que algo muito que é pouco sabido,
até pelos meus colegas profissionais de saúde, é que para insônia crônica, né, então, insônia que tem aí um tempo de duração de no mínimo 3 meses, hoje o melhor tratamento não é remédio. O melhor Olha, tratamento é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? Na sigla TCCI, que é o quê? Então, você faz algumas sessões, né, direcionadas para isso, e a gente consegue mudar alguns comportamentos que perpetuam esse sintoma insônia. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, às vezes, a pessoa que sofre de insônia, como à noite ela não dorme bem, acorda várias vezes e tal, ela tende a ficar muito tempo na cama. Tipo, como eu tive uma noite difícil, não acordei várias vezes e tudo mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui até meio-dia na cama para tentar recuperar, né? Então, hoje é um dia que eu não trabalho de manhã, eu vou então, eu tô na cama da meia-noite até meio-dia. Eu tô ali full time tentando recuperar aquele sono que eu tenho a sensação que eu perdi, né? Mas uma das técnicas comportamentais justamente é fazer a pessoa ficar menos tempo na cama, para ela poder aí então se organizar e para esse tempo ser um tempo de sono efetivo. E não o contrário. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente modifica alguns comportamentos que a pessoa faz, achando que está ajudando o transtorno de sono dela, mas que na verdade estão atrapalhando. Tá? Então é isso, olha é que bem interessante. interessante. Porque Muito senão também a interessante. gente só acha, né, Rodrigo, que é só remédio. E não é, É, tem muita coisa. e olha aqui esse comentário da Pri Nunes. Os remédios para depressão acabam dando ânimo e aí eu não durmo mesmo. Mas Ah, aí existem remédios mais certos para que agem nos dois, né, doutora Flávia? sim. E assim, eu vou dizer para a Pri Nunes que às vezes é só no começo do tratamento, tá? Então, muitos dos antidepressivos dão uma estimulada, né? Então, inibidores da bomba de recaptura de serotonina, os duais, que a gente chama. No começo, às vezes é comum, o paciente fala, putz, bagunçou meu sono, tá? Só que isso é uma fase do tratamento. Tá certo? Então, às vezes, você vai ficar ali uns 15 dias ou até um pouco mais, para depois você conseguir, não, né, estabilizar e aí sim ter boas noites de sono, mas melhorar o humor também. Né? E aí, é claro, também os antidepressivos, enfim, a gente pode ter outros comemorativos do antidepressivo, além da insônia, mas isso pode acontecer, mas geralmente, você fazendo um acompanhamento certinho, você comunica isso com seu médico. Dá pra gente lidar com esse efeito colateral que a gente não quer, né? Isso dá para acontecer, tá? Ah, perfeito. E para quem tem sono o dia inteiro, pode ser considerado depressão? Entendi. Sim, né? Então, né, o aumento aí do sono durante o dia, isso pode acontecer com alguém que está deprimido. Isso pode ser um sintoma. Às vezes a gente fala até de um sintoma atípico de depressão, mas que na minha opinião não é nem tão atípico assim, porque a gente vê bastante, tá? Então a pessoa começa a ficar com muito mais sono e não é só o cansaço, a fadiga, né? É sono mesmo, né? Então parece que precisa dormir mais, começa a acordar mais tarde porque não consegue acordar mais cedo como fazia antes, tá certo? Então, efetivamente, o aumento de sono durante o dia, né? Sonolência excessiva diurna pode acontecer em quem está deprimido, mas pode ser outra coisa, né? Então, lembra que eu falei da apneia obstrutiva do sono, né? Então, a pessoa que ronca e tem um sono que ela às vezes nem percebe, mas está sendo super fragmentado por esses eventos de apneia, é super comum. Tem aquela pessoa que está um pouco assim, acima do peso, às vezes, que fala, nossa, onde eu encosto, eu durmo. Gente, isso não é saúde do sono, não. Muitas vezes isso é doença, tá? Então, assim, também pode ser sintoma de apneia, que é super parecido com depressão. Então, a pessoa fica, assim, mais desanimada, fica mais desgostosa com as coisas, né? Acaba ficando com muito sono durante o dia. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Né? E aí, aqui a Camila está perguntando, né, doutor, Isso. é bom fazer polissonografia? Aí eu vou dizer, bom para quê?
né? Então, até hoje mesmo, o Jorge Pinheiro, que faz uns posts super legais sobre sono, ele falou, né? A gente tem que tomar cuidado com a matematização do sono. A gente quer cronometrar, né? Quantas horas dormiu, como é que foi o sono, o que que eu tive, como é que, né? Quais foram as fases do sono, que a gente sabe que tem aqueles wearables, né? Alguns relógios que estimam isso, não garantem, né? E assim, a polissonografia tem algumas indicações médicas para fazer, né? Então, quando a gente suspeita de alguns transtornos de sono, tá certo? Insônia é um transtorno que não exige a solicitação de polissonografia para fazer o diagnóstico, tá certo? Depende muito do caso, né? Isso, exatamente, do que eu estou buscando ali. Se eu suspeito de apneia obstrutiva do sono, a polissonografia vai ser um bom aliado. Se eu suspeito de alguns outros transtornos do sono, então movimentos periódicos de membros e tudo mais, enfim, algumas coisas precisam da polissonografia, né? Outras não. Insônia, eu só vou fazer a polissonografia quando efetivamente eu precisar descartar alguma outra coisa. Então, eu acho assim, esse paciente ele não tem só insônia, ele pode ter alguma outra coisa. Então, eu vou descartar fazendo a polissonografia. E até assim, isso me lembrou uma paciente que eu tô tratando e que tá indo bem. Ela falou assim, doutora, eu não vejo a hora. E ela fez inicialmente uma polissonografia para excluir outras causas mesmo. E a gente trata ela de insônia. E ela falou, eu não vejo a hora de fazer a outra polissonografia para ver se meu sono resolveu. E eu digo, mas você não está dormindo, né? Então é aquilo da gente querer medir o sono a qualquer custo, né? Da gente ficar nessa neura mesmo de quanto tempo eu estou dormindo, qual a qualidade do meu sono. Não, né? Eu falei, olha, não precisa. A nossa resposta está aqui, né? A polissonografia me ajudou a descartar algumas outras causas que no momento ali foi importante, mas a gente não existe essa medida, por exemplo, para insônia, tá? Ah, perfeito. A Pri aqui perguntou se existe relação de borderline com insônia. É, aí, para quem não sabe o que é borderline e se tem relação com insônia, né? Perfeito, né? O borderline, né, é classificado aí no transtorno de personalidade borderline, né, que a gente chama aí de cluster B. Então, muitas vezes, são pessoas que têm uma reatividade emocional muito importante, o que a gente chama, às vezes, de desregulação emocional, não é mesmo? Então, são pessoas que, em resumo, sentem demais. E aí, junto com o transtorno de personalidade borderline, você pode ter sintomas depressivos, você pode ter sintomas ansiosos e você pode ter uma das coisas, assim, que até uma das coisas que eu tenho gostado de avaliar e investigar é essa questão da desregulação emocional e como que isso interfere na questão do sono, tá? Então, existe sim essa relação, eu não sei dizer em porcentagem, tá? Quando a gente fala mas em geral, pessoal, de 50% a 75% das pessoas que têm transtorno do sono, elas têm algum transtorno mental. Olha esse número. 50% a 75%, tá certo? Então, como eu disse, é uma relação muito importante. O que a gente sabe, por exemplo, né, quem tem o transtorno de personalidade borderline, como em vários transtornos mentais, pode ter tentativa de suicídio, não é mesmo? E a insônia, né, dentro do transtorno mental, ela pode estar ligada a um maior risco de ter tentativas de suicídio. Né? Então, isso efetivamente existe. Então, pessoas que dormem melhor tentam menos no suicídio do que pessoas que não dormem bem. Olha a importância do sono, né, na nossa vida. E doutora Flávia, eu vi que você falou durante a live de uma palavra, de um termo muito interessante, né? O ciclo circadiano. E que funciona como um relógio da gente de 24 horas, né? Exato. Para quem não conhece, o que é o ciclo circadiano? Isso, né? Então a gente tem um ritmo endógeno, a gente tem um reloginho dentro da gente. Na verdade, são vários reloginhos que eles são sinalizadores de como que tá
o dia lá fora, né? E esse reloginho que vai ditar para a gente vários ritmos dentro do nosso corpo, ele dura mais ou menos, quando a gente fala de ciclo sono e vigília, ele dura mais ou menos 24 horas, tá bom? A gente tem outros reloginhos que duram mais. Por exemplo, o reloginho menstrual, né? Dura mais ou menos 28 dias, né? Nosso ritmo circadiano, ele dura mais ou menos 24 horas, tá certo? Então, como que eu sei, né? Como é que o meu corpo sabe se é dia, se é noite? Né? E aí, como é que eu vou dormir? Nós somos animais, somos seres feitos para dormir à noite e para estar acordado, né? Estar desperto durante o dia, certo? E aí eu vou ter essa pista ambiental, principalmente pela luz, né? Então, quando a luz entra, né, nos meus olhos, então vai ter uma sinalização, e aí no meu sistema nervoso que vai dizer para mim, olá, hoje é dia, pode acordar, né? Então, a partir disso, quando entra a luz, o meu organismo, puf, para de produzir melatonina, e aí eu começo a acordar, certo? Da mesma maneira, então eu vou lá, tenho o meu dia, eu tenho o meu pico de temperatura, enfim, tem várias coisas que eu vou organizando durante o dia, vários hormônios, né, que vão sendo aí, né, que vão sendo, né, secretados ao longo do dia. E quando vai chegando a noite, de novo, isso começa a mudar. Então, um dos sinais para o meu, né, ciclo circadiano de que eu preciso começar a desacelerar é a queda de luz, né? Então, assim, tá começando a ficar mais tarde, então eu começo a reduzir um pouco o ritmo, a minha temperatura corporal começa a reduzir, a melatonina começa a ser produzida, e aí, opa, acho que eu tô com sono, acho que é hora de dormir, né? E esse ritmo, então, ele dita muita coisa. Só que como a gente, às vezes, tá na correria, então liga o celular meia-noite, então, assim, a gente atrapalha isso. Então, você me fala, quero tomar melatonina, eu vou dizer, vamos melhorar a produção da sua? Porque quando a gente liga uma tela na nossa cara, meia-noite, a gente está, isso, atrapalhando a secreção de melatonina, né? Então, a gente tem pistas ambientais que vão determinar esse nosso ciclo endógeno. E ele vai acontecer independente até dessas pistas, tá bom? Então, ele tem o ritmo dele. Ele vai durar mais ou menos 24 horas. Mas se eu tô ali, né, em contato com o resto do ambiente, essas pistas vão me ajudar a respeitar mais o meu organismo. Então, é por isso que cada um tem o seu ritmo, né? Tem quem vá dormir mais cedo, tem quem vá dormir mais tarde, e isso nem sempre é um problema, tá? Ah, perfeito, doutora Flávia. Olha aqui, o Belisário, ele falou, doutora, tenho um sono intercalado, acordo várias vezes durante a noite. O que eu faço? Isso, Belisário, aí tem que marcar uma consulta, né? Então, assim, Exato. isso pode ser, por exemplo, né, uma insônia de manutenção, que é o quê? Eu não consigo manter meu sono, né? E aí existem várias causas que podem estar, né, causando isso, né? Desculpe aí falar duas vezes, mas existem várias questões que podem estar causando isso. Pode ser a apneia, pode ser a própria insônia de manutenção, né? Pode ser, então, questões externas que estão influenciando, movimentos noturnos. Então, precisa investigar, tá? Não é normal, Exatamente. né? Não é E, normal, tá? e é normal uma pessoa tomar vários remédios para dormir? Olha, normal não é não, né? Então, assim, não é comum, né? Não deveria ser, tá? Então, se a gente está precisando de várias medicações para garantir o sono dessa pessoa, poxa, né? O que está acontecendo? Mas, só vendo. Da mesma forma que eu falo isso, eu posso ter um paciente que realmente ele fica bem quando ele toma a X combinação do antidepressivo com essa medicação, com essa medicação. Então, pode acontecer e pode estar dentro ali, né, do esperado. Por exemplo, né, um paciente que tem um transtorno afetivo bipolar, ele vai estar tomando muitas vezes de base ali duas medicações, o estabilizador de humor e de repente um antidepressivo. Aí se ele precisar de um remédio às vezes para o sono, para um determinado momento, pronto, ele já está tomando três. Né? Então, não é o que a gente gosta, né? Então, assim, eu não gosto de ver o paciente com vários remédios, ainda mais só pensando no sono, então não é o adequado, mas pode acontecer. E assim, como eu te disse, né? Se a gente pensar que às vezes essa terapia cognitivo-comportamental daria conta do recado, né? Então é Sim. importante realmente ser avaliado por um especialista, né?
Se a gente pode não usar o remédio, né? Claro, né? Se a gente pode entrar em conexão com o meu corpo, com a minha natureza e com o mundo lá fora, e isso Aham. determinar a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, vai ser muito melhor. Ah, perfeito. É, Uhum. perfeito, doutora Flávia. Eu adorei aqui a nossa live. Para mim, Ótimo para mesmo. mim foi uma honra. Adorei demais. Aí, se quiser, a gente pode marcar depois outros temas, outras lives. Claro, Rodrigo, claro, com certeza. Achei legal, as pessoas, né, interagiram, perguntaram, acho que a gente conseguiu responder aí, né, as dúvidas. E, gente, dormir primeiro, né, é um ato muito importante, então a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Então, tem muita relação com saúde mental também. A gente precisa também parar de ficar neurótico em relação a horas de sono, tá certo? E mensagem final. Sentir que está cansado com sono o dia inteiro não é normal, né? E passar uma noite toda picada ou ainda ter muita dificuldade na hora do sono também não é normal. Então procure um especialista. Ah, perfeito. Perfeito, doutora Flávia. Muita gente aqui elogiando a Geralda aqui, ó. Live excelente. Ah, Adorei, todo mundo adorou e ajuda muita gente, doutora Flávia. que bom. Tomara, né? Acho que é isso que é importante. Informação é a coisa mais importante que a gente pode fazer aqui nesse Instagram, não é mesmo? Exatamente. Parabéns pela iniciativa, né, de trazer informação e conteúdo aí para as pessoas. Ah, obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade da nossa conversa. Tá ótimo, Rodrigo. Foi um prazer, viu? Então, tá, Prazer. tá bom. Boa noite, pessoal, e bom sono aí para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Até.